Graça e paz, povo de Deus. Que bom estarmos mais uma vez aqui. Shalom, shalom. Estamos na nossa live de segunda-feira, Banquete no Deserto. Estamos pelo Instagram, Facebook e também pelo YouTube. Então, você que está conosco aí, curta, compartilhe e também se inscreva no nosso canal. Eu quero agradecer muito a Deus por esse momento. Ele tem proporcionado a oportunidade para nós de estarmos sempre nas segundas-feiras aqui, trazendo uma palavra e acrescentando algo que se refere à cultura do reino, à cultura da palavra de Deus, aquilo que a igreja está inserida como um corpo, como povo de Deus. E essa noite nós temos um tema, gente, maravilhoso, e eu quero agradecer a Deus também por você já estar conosco aqui. Olha, tem muita gente. O Instagram nunca diz de fato quantas pessoas tem, mas tem muita gente. E até Miguel Netinho, do Rio de Janeiro, meu amigão, Deus te abençoe. Muita gente também de outros estados. Muito obrigada por você estar conosco, nos fazendo companhia. E o assunto hoje é lindo, é poderoso, é um dos meus prediletos, porque o tema é sobre o ministério profético. E o tema é cosmovisão profética. Aí você pode perguntar o que seria isso. Para quem já estudou filosofia, sabe que cosmovisão é um dos temas filosóficos que se estuda hoje. Mas quando nós nos referimos à cosmovisão profética, do que nós estamos falando? Então, é o que nós vamos saber nessa noite com o nosso convidado diretamente de Lima, né, no Peru, que é o nosso querido amigo e também mentor, Guilhermo Lócio, e é um prazer de novo tê-lo aqui conosco na nossa live. Ô, Guilhermo, que bom tê-lo aqui de novo conosco. Olá, Glaucia, tudo bem? Para mim, como sempre, é uma alegria estar com vocês, ver vocês, participar juntamente de tudo aquilo que Deus tem feito, está fazendo e ainda fará, Amém. não? Com não só a mensagem, mas tudo aquilo que vocês têm colocado e têm semeado durante muitos anos no reino, não? Amém. E eu fico feliz por isso. Amém. Obrigada, Pessoal do Guilherme. reino. Amém, amém. Amém. E é muito bom tê-lo aqui. A gente estava em off ainda há pouco antes de começar. E eu já enchi aqui, gente. Eu gosto de escrever, gosto muito de escrever. E eu estou aqui escrevendo aquilo que ele já estava compartilhando comigo. E eu falei, uau, meu Deus, é sempre bom falar com um profeta. E ele está com muitas informações para nós. E a primeira pergunta da noite é o tema. O que seria cosmovisão profética, Guilhermo? Bom, primeiro vamos a falar um pouquinho sobre o que é a cosmovisão. Uma Sim, cosmovisão normal, ela é a percepção que uno tem da vida, não? sim, Da forma como eu enxergo a vida, não? sim, E isso, logicamente, num mundo natural, é a percepção que ela é determinada muitas vezes por o lugar físico, a qualidade de conhecimento que eu possa ter, não? sim, O meio geográfico, etc. sim, É como eu enxergo a vida, não? sim, Como eu enxergo a vida é como eu vivo. Se construi meu mundo ao redor disso, não? sim, A gente está um pouco acostumado com a palavra meu mundo, não? sim, Uns meu têm um mundo. mundo grande, outros um mundo pequeno, Sim, por consequência de sua cosmovisão. Já a cosmovisão profética, ela não somente enxerga até onde, não? Porque muitas vezes o profético se confunde com a parte de ter uma visão além ou ver além. E realmente não é ver além. Ver além é consequência de uma verdadeira cosmovisão que é desde onde eu estou enxergando. sim. Isso vai determinar o além que eu posso Uau, enxergar, verdade. né? Então, a cosmovisão profética tem a ver com o posicionamento certo dentro de nossa realidade, dentro do nosso verdadeiro mundo, que é o Sim, mundo de Deus. Eu sempre acostumo a mudar o reino pelo mundo, porque as pessoas entendam mais. A gente foi trasladada ao mundo de Deus, onde sim,
Deus, através de suas leis, sus princípios, estabelece toda a sua sobrenaturalidade, não? Então, a cosmovisão profética tem a ver com isso, tem a ver com a visão certa desde o mundo de Deus. Como eu me posiciono? Ou seja, você disse que depende muito da minha posição, do lugar que eu estou enxergando, né? Então, como Olha, eu me posiciono nisso? olha, a gente tem que entender primeiro esse princípio mais básico como fundamento, porque isto é um tema de fundamentos Sim, sim, proféticos, justamente, não? Que a gente tem, como cristão, como filho de Deus, uma natureza divina, sim, não? Essa natureza não somente é por consequência que eu falo, eu sou filho de Deus, senão por aquilo que aconteceu quando eu reconheci a obra de Jesus, não, na cruz do Calvário por mim, etc. E aceitei e fui re, reconectado sim, com a minha essência, sim, não? E trasladado, como a Bíblia fala, fui trasladado. Olha essa palavra. Fui transportado, diz segunda versão, outra versão fala sim, trasladado sim, de um lugar a outro lugar. Que lugar? sim, Um lugar natural, onde eu agia, onde eu me movimentava, onde eu enxergava, para um lugar sobrenatural, sim, para o mundo de Deus, sim. não? Eu nasci do mundo de Deus. Uau, E eu nasci, diz a Bíblia, a uma nova classe de vida. A gente experimentou um novo nascimento. sim, E esse novo nascimento nos acompanha com uma nova posição uau, em Cristo. Por isso a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, sim, não? E se você vê e faz uma análise de Cristo, da palavra em Cristo, ela aparece sempre. Em Cristo você tem todas as coisas. Em Cristo você é forte. sim, Em Cristo. É nossa exatamente. posição verdadeira. Então, enxergar desde essa posição em Cristo, não? Só para recalcar algo que a gente vinha conversando, não? Por isso que hoje, ou seja, Deus, para ele, quando falamos do profético, ele não está esperando que a gente adivine o futuro, porque o futuro já foi feito. Desde o início, diz a Bíblia que no princípio Deus criou os céus e a terra, e tudo o que ela tinha e precisava, no princípio. Então, o que Deus tem feito desde que o homem caiu e tratou de redimi-lo através de Jesus Cristo e mostrar todos os exemplos, levantar Israel como um povo exemplo, etc., 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 até Sim, hoje, é voltarmos no princípio onde todo já foi feito. sim, Por isso a Bíblia fala que não existe nada novo baixo o sol, não? E essa cosmovisão profética simplesmente nos coloca nessa posição certa para poder enxergar do lugar correto e poder ver desde o sobrenatural aquilo que é realmente transformável, aquilo que pode ser mudado porque estamos numa visão correta, não? exatamente. Vamos falar um pouco, Guilhermo, sobre essa visão, porque muitas pessoas, nós, os cristãos, estamos tão cheios de informações e, ao mesmo tempo, com tão pouco conhecimento dos fundamentos, como você colocou. Então, por exemplo, como eu posso, né? Porque a gente usa muito esse termo de cosmovisão são os meus óculos, né? Então, como eu posso trocar os óculos, por exemplo? Uma pessoa que, de repente, não tem uma cosmovisão profética clara, clara. Então, algo está acontecendo com aquilo que eu penso sobre mim e sobre o reino de Deus. Como eu devo dar o ponto de partida para a transformação da minha cosmovisão? Ok. Primeiro, entender um fundamento, não? E esse fundamento é que grande parte o grande propósito de Deus trazido para nossas vidas, não? Em sua imensidade, é que através de nossas vidas, seu mundo, seu reino, não, sua realidade seja expandida, seja estendida, não? Seja mostrada, possa Sim, ser por toda
possa ser visível para aqueles que ainda veem de forma invisível a nosso Deus, não? Sim, E para que a criação inteira que está esperando, a Bíblia fala pela manifestação visível dos filhos de Deus, sim. possa ser realmente suprido, não? Para que isso possa ser mostrado, pois é importante que a gente possa ter a cosmovisão correta, para ter uma percepção da mesma forma que Deus percebe as coisas, desde o sobrenatural. Por isso Jesus, ele parecia uma pessoa muito prepotente, às vezes, nas suas respostas, mas era a parte prática que ele tinha, porque ele Sim, falava, as pessoas falavam que queriam ver a Deus, e ele falava, oh, se você quer ver a Deus, olhe para mim. Se você quer ver o Pai, olhe para mim. Por sim, quê? Porque ele estava fazendo de forma sobrenatural, e não só fazendo, ele estava enxergando de forma, com a cosmovisão correta, ou seja, desde o lugar desde onde ele vinha, o Cristo, não? Desde o lugar sobrenatural, desde sua essência sobrenatural, ele sim, conseguia enxergar com os óculos corretos, sim. esses óculos que nos dão a verdadeira visão, porque nossa visão natural, ela é falida, ela não é Exatamente. perfeita, ela é imperfeita, ela enxerga as coisas de forma diferente, Do homem não? caído, né? Ela não consegue enxergar claramente. A Bíblia fala disso, não? Sim, Por isso é importante que nossa visão seja curada, não? sim, Que nossa cosmovisão seja correta, para sim, que a gente troque os óculos que este sistema, este mundo, esta sim, tendência te coloca, sim, não? Da forma, mesmo para você mesmo, não? Quando você se enxerga, quem enxerga? Não sim. enxerga uma pessoa com problemas, com necessidades, um coitadinho, enxerga uma pessoa supervalorizada, orgulhosa, etc., ou enxerga sua verdadeira realidade, aquela Sim. que te mostra a tua realidade, que fala assim, cara, você é Sim. falho, você se pode frustrar, não? Você pode ser frustrado, as pessoas podem falar que você é um frustrado que não cumpre, mas você nunca está derrotado, porque Uau, você persevera, porque na realidade de Deus não existe derrota, existe perseverança, aleluia, existe temperança, existe tudo aquilo que Deus tem do melhor para nós, né? aleluia. Guilhermo, você acredita que uma dificuldade, ela pode ser uma oportunidade para mudarmos a visão, Pois, é, a olha, cosmovisão? isso é uma realidade. Ou seja, o irreal é que o irreal, a irrealidade, vamos falar assim, não vamos ver Sim, dos mundos, não? sim, O mundo irreal, aquele que não é verdade, aquele que é sim, uma imaginação, sim. não é o natural. É o natural, não é o espiritual. O espiritual é nossa verdadeira realidade. Então, Uau, uau. a gente está mirando o contrário, está mirando desde o natural, o sobrenatural, o espiritual. E aí é onde acontece isso, porque quando eu tenho uma visão correta, quando eu tenho desde onde estou olhando, e aí eu posso falar um pouquinho sobre Nicodemos, lembra? Quando Sim, Jesus vai no Nicodemos, Nicodemos ainda não entendia. Jesus revela para ele, sim, sim. em duas respostas, tudo que uma pessoa precisa saber para ter a Uau. cosmovisão correta. E ele fala assim, Nicodemo, primeira coisa, você, se você quer aquilo que eu tenho e quer fazer as coisas que eu faço, então tem que nascer de novo, cara. Uau. Porque se você nasce de novo, você pode ver o reino de Deus. Sim. Aí Nicodemo falou assim, caraca, agora mesmo que eu vou pegar a minha mãe e vou partir ela em dois. Jesus falou, não, Nicodemo, assim não é. Você tem que nascer da água e do Espírito, porque não é até onde você vê, é desde onde você enxerga, Uau. não? E o que Jesus falou, se você nasce da água e do Espírito, duas coisas interessantes. Nascer da água é a renovação constante de nossa mente, Uau. por consequência da palavra. E nascer Sim. do Espírito é nosso posicionamento em nossa realidade espiritual. Nascer do Espírito é aquela permanência no mundo do Espírito, para que desde ali a gente consiga enxergar desde a realidade de Deus. Então, quando eu enxergo um problema, como quando eu costumo falar minha história, não? Quando Deus me enxergou a mim,
Ele não me enxergou do mesmo jeito que outros enxergavam. Esse não Sim, tem sim. solução, esse não tem mais cura. Esse já está perdido mesmo, não? Aí Deus, quando me enxergou, ele enxergou, cara, aqui eu tenho uma oportunidade pronta, Aleluia. não? E quando Deus vê um problema, Deus imediatamente lança uma palavra de solução, não? Por isso que a Bíblia fala que a gente é a expressão da palavra de Deus Aleluia. para gerar soluções nesta terra. A gente é a solução. Só que a gente não enxerga. Muitas pessoas nem sequer enxergam a solução para eles, Sim, muito menos vão enxergar-se como solução para outros. sim. Não? Se o natural, os conflitos, e aí vou citar o apóstolo Santiago, que eu acho que ele estava mais louco que eu, não? Ele fala, olha, quando você estiver passando por diversas provações, por dificuldades, por problemas, por perseguições, por o pior do pior, se Uau. alegre, porque a prova de vossa fé produz, e etc. Não? Então, um problema, para aqueles que têm a cosmovisão correta, ele vai fazer com que você se anime. Como eu te falei a Sim. vez passada, e te falo sempre, então, cada vez que minha vida está muito tranquila, eu oro para Deus, Senhor, me envia uns probleminhas, por favor, para eu poder agir de forma sobrenatural. E ele responde rápido. E aí chega, e Verdade. aí a gente está Pode crer. mais. No É, é, caminho, é, no caminho de Emaús, como eles não puderam enxergar, não, reconhecer a não pessoa que reconhecer. eles conheciam tanto. Como pode Assim é. isso? Né? Assim Onde é. eles perderam a visão por causa da dor, da aflição, da decepção, né? Da necessidade. O que Mas aconteceu aqui, ali? aí, mira, aí tem um princípio tão interessante, não? Que Sim, se eu trago ele de forma prática, vai mostrar uma realidade. sim, Logicamente, Jesus estava ali, não? Jesus não tinha ido embora ainda. O Espírito de Deus agia em Jesus e protegia aqueles que estavam com ele. Eles sim. só podiam actuar baixo uma comissão. Quando ele comissionava, os caras saíam e voltavam. Mas o Espírito Santo ainda não estava dentro deles, nem o Cristo Uau. estava Sim, neles. sim, Ok? Então, eles estavam protegidos, eram os sim. superapóstolos atrás de Sim, Jesus. sim, Aí Jesus caminhava com um passo forte, eles faziam o mesmo passo de Jesus. sim, Aí sim. voltava e a gente, e eles, mas quando Jesus ia embora, eles ficavam todos Desnorteados. assim é. Por quê? Porque o ponto central de seu desve tinha ido embora. Sim. Eles conseguiam enxergar longe, mas não reconheciam aquilo que era espiritual porque estavam fora de posição, não estavam Uau. com ele. Está me Sim, entendendo? Então, sim. quando a gente sai de nossa posição em Cristo, que eu não sei por que a gente sai se a gente está em Cristo, Uau. se Verdade. a gente deixa de Verdade. e vira outra vez natural, então está sendo contranatural, porque Sim, estamos yendo em contra de nossa natureza, que é sobrenatural. A gente deixou sim, de ser natural quando recebeu o Senhor como nosso Salvador, não? sim. Meu Deus. Gente, que fantástico. Mais uma vez eu quero apresentá-lo. Nós estamos falando com Guilherme Lócio, né? Nosso amigo, profeta, homem de Deus. Eu quero agradecer a companhia de vocês pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook. Eu, de vez em quando eu olho, infelizmente eu não tenho aqui, nesse momento eu estou pelo Instagram. E às vezes as pessoas fazem comentários no YouTube, eu ainda não tenho como fazer, dar esse feedback para vocês, mas logo, logo a gente vai resolver isso. Então, algumas pessoas ficam comentando lá no Facebook e eu não dou ainda aí um feedback. Me perdoem por isso, mas nós vamos melhorar isso aí, tá bom? Mas eu quero agradecer quantas pessoas estão aqui conosco hoje pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Então, estamos falando com Guilhermo Lócio sobre o tema Cosmovisão Profética. Então, vamos fazer mais uma pergunta para ele, aproveitar que ele está aqui, ó, à disposição para a gente, né? Então, eu vou perguntar a ele. Amém, amém. Vamos falar aqui sobre o profético ser o presente e não o futuro. O que é isso?
Como assim, Guilhermo? Assim, o futuro, realmente, o futuro em Deus, Sim. não é um futuro, é uma realidade presente. Uau, Por uau. quê? Porque, por exemplo, não? A gente ora para Deus pelos seus benefícios e fala assim, se eu estou enfermo, oro para Deus, Senhor, me cura. Se eu não tenho grana, me prospera, me dá um trabalho, me dá... Aí veio a Deus, que para ele o tempo é o mesmo, não? Ele é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo sempre. Ele vira a cabeça e fala assim, caraca, mas este me está falando de algo que já passou, ou seja, me está falando do Jesus. passado, eu não tenho nada a ver com o passado. Para mim, Uau. o passado já foi, eu tenho que ver com o presente. Ele não entende que pelas minhas pisaduras, ele já foi curado. Aleluia. Não? Se ele acredita, sua casa já é salva, se, etcétera. O sea, se ele Aleluia. dá o sea, são coisas que na Bíblia já estão figuradas como passado. Por isso que Deus não é um Deus de promessas. Isso, durante muito tempo, o sistema nos fez pensar que Deus era um Deus de promessas, como um Sim. político. Deus é um Deus Sim. de realidade, Uau. porque Ele não tem nada para o futuro. Ele tem um presente que é real e que construi o nosso futuro. Quem estabelece o futuro somos nós, por consequência de nossas decisões e de nossa cosmovisão, da forma como a gente se movimenta no mundo natural ou no mundo de Deus. Então, não sei se você me entendeu, não é que eu não Sim. estou falando que não tem futuro, não, Sim, sim. mas para Mas que ele já Deus não está. tem passado, nem Sim. presente, nem futuro, sempre. Sim. Mas é no presente que Deus trabalha. Por isso eu sempre falo assim, olha, não deu certo ontem, cara, tranquilo, amanhã dá. Que Deus vai Sim. estar lá do mesmo jeito que esteve ontem, te animando, te dando todas as forças para que você continue. Você não conseguiu, cara, Deus é teu maior fã. Então, não se preocupe, que ele vai estar outra vez animando. Ele Aleluia. comprou a camiseta com teu nome, ele está ali torcendo por você. Entendeu? Porque para ele cada dia é uma nova oportunidade para que Aleluia. você haja da forma como ele estabeleceu que você haja, sobrenaturalmente, como um filho de Deus. Isso. Eu acho que tu já respondeu essa pergunta, mas eu quero perguntar mais uma vez, por que a cosmovisão é importante para nós? Porque a cosmovisão, ela nos situa com uma visão correta, uma visão assertiva, não? E uma visão, eh, eh, como se fala, uma visão focada desde a perspectiva do reino de Deus, da Sim, percepção que uno tem. Lembra que a gente percebe o natural de uma forma bastante fácil, não, por nossos sentidos naturais, a vista, o olfato, o tato, não, o sabor e os sentimentos, o pensamento, etc. São as formas de como você percebe tangivelmente tudo aquilo que é, não? O problema é que a gente não entende que nossa natureza foi despertada em nós, o sim, que realmente somos, porque se você vê a forma como fomos criados, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e de sim, seu espírito ele tirou para que a gente venha a existir. Nós somos parte dele por consequência de sua palavra. sim, Mas até esse momento, de Gênesis 1, 26, etc., não tinha, o homem não tinha nada natural. Todo estava na realidade de Deus. Não tinha corpo natural. sim, Ele colocou um corpo depois, quando ele estabeleceu a missão espiritual no homem, frutifica, multiplica, enche a terra, subjuga, etc. E logo disse, do pó da terra formou o corpo do homem e soprou aquilo que a gente era, porque ele precisava um trabalho sobrenatural. uau, E ele precisava colocar o sobrenatural em um corpo natural limitado para que o trabalho que o homem tinha que sim, fazer no natural fosse tocado de forma sobrenatural. Então, isso, ou seja, a gente tem que ter a cosmovisão certa, o posicionamento certo, para poder enxergar desde o mundo de Deus. Para que quando eu enxergo o problema, não enxergue do natural. Porque se eu enxergo no natural, eu vou a procurar soluções naturais. sim, Eu vou a sentir tudo aquilo que um problema natural faz sentir em sim, uma pessoa natural. Medo,
temor, raiva. Agora, teu natural pode se manifestar? Claro que sim. Você pode ter raiva, pode ter temor, pode ter incredulidade, pode ter muitas coisas, Sim. mas nenhuma dessas coisas tem que passar de um dia para outro. Está Uau. me entendendo? Sim. Você tem que se despertar. Não diz que você não vai falhar. Claro que sim, você está no natural, você vai sentir coisas, mas é aí onde a Bíblia fala que temos que fazer morrer as obras da carne, não? Para Sim. que nosso verdadeiro sacrifício e nossa verdadeira posição espiritual se manifeste. Tu falou para mim ainda há pouco, e eu queria que tu falasse um pouco mais, porque foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre isso. Entender os tempos. É, é importante o cristão entender os tempos. Assim é. Que isso, o tempo, não? A Bíblia fala que, em Efésios, fala que aproveitemos bem os tempos, porque os dias são ruins. Não? Há duas classes de tempos aí. O Cronos, no qual a gente está inserida de forma Sim, natural, e o tempo Kairos, que é o tempo da oportunidade, o tempo oportuno. Não? Os judeus falavam que o Kairos de Deus chegou, falavam a oportunidade chegou. sim, Então, o Kairos de Deus, que ele se manifesta justamente nos tempos certos. Quando a gente entender os tempos é uma característica profética que, infelizmente, eu falo, muita gente perdeu, não? Por isso que o profético, e outra vez vou a redundar aqui em algo que a gente tem falado, não? Sem fazer propaganda para a escola ainda, com mas certeza. o profético é importante, não somente porque o profético vai profetizar futuro. Cuidado com o futuro, já sabe, cuidado com a profecia futura. Uau. Mas entenda isso, o profético é importante porque ele nos consegue colocar ou trazer-nos outra vez nos inícios. Não? O que acontece quando eu me perco num lugar? Eu Sim, tenho isso, não? A melhor forma é voltar no início. ¿No? sim, Aonde Deus nos está levando no futuro? No início, onde todo iniciou, onde todo começou. sim. Então, eu acho assim que é muito importante que o fundamento profético, o entendimento do profético, e que tem a ver com os tempos, seja completamente prático em nossas vidas, não? Lembra que quando os filhos de Isaacar ajudaram Sim, establecer o reino, entre aspas, de Deus a través de David, etcétera, sim, dice que eles eram entendidos nos tempos, sim, sim, não? Eles entendiam as coisas, não? E a gente tem esquecido, não, que temos a capacidade de ler os tempos. E o profético te dá isso, não? Mas desde a cosmovisão certa. Então você vai entender quando é o tempo de você parar, quando é o tempo de você agir, quando é o tempo de você fazer algo ou não fazer algo, etc. Não? Então, entendimento dos tempos é uma característica básica que tem que ser ativada nas pessoas proféticas. gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aproveitem, né? Vocês estão caladinhos aí, mas tem muita gente que está nos assistindo. Eu conheço muita gente também que está nos assistindo. Muito Olha, obrigada. Olha, gente, que bom, né? Vocês estão aqui com o Guilherme Lossi hoje no nosso podcast, Banquete no Deserto. Sim, nós estamos aqui recebendo essa porção hoje, né? Dentro dessa perspectiva que nós temos sonhado em ser de fato proféticos, em ter um conhecimento, perdão, do que o Senhor quer para nós. Eu vou fazer uma pergunta para ele porque ele ativou aqui o meu espírito no início falando sobrenaturalidade. O que seria sobrenaturalidade? amém. E vou responder por consequência desse nome tão forte que você tem Aham, colocado no programa, aham, Banquete no Deserto, não? Porque para muitos o deserto é um lugar de castigo, é um lugar sei lá, de algo ter feito que estou no deserto. O deserto, ai, o deserto, porque o deserto é um lugar que não tem nada. Para Deus, o deserto ele é um lugar não só de oportunidade, é um lugar de início, é um lugar
de expansão de visão, de posicionamento de cosmovisão correta, não? Banquete no deserto é um lugar de paz, de tranquilidade, de crescimento, não? Lembra quando Deus leva Abraão, que se chamava Abrão, no Sim, deserto, não? Depois de que ele tinha saído, prosperado de uma forma tremenda com seu sobrinho Lot, e depois veio essa separação aí, Lot se foi, ficou com a melhor parte, e Abraão ficou no deserto. deserto. E aí, no deserto, Deus fala: olha, Abraão, eu sempre falo isso, não? Tem um livro que escrevo sobre isso, No Conquistado para Conquistar, que também Sim, vem outro treinamento desse, depois eu vou falar. sim. Este, e Deus fala assim: olha, Abraão, olha para o norte, olha para o sul. Eu imagino, Abraão, que olha, que olhar se não tem nada, depois de eu ter Sim. tido tudo lá. Onde estão as casas? Onde estão os prédios? Onde está a terra? Que olhar? O que estou enxergando? Nada. Então Deus fala assim: olha, Abraão, ate, desde onde estava ele? No deserto, desde esse lugar, Sim, até onde você enxergue, aí eu darei para ti. Não? sim. Olha que interessante, porque Deus leva as pessoas no deserto para ampliar a visão, porque o deserto é um lugar onde você não enxerga nada. Não tem nada mais que o sobrenatural, Ah, entendeu? Então, isso, a sobrenaturalidade, ela é nosso pão diário, ela é nosso dia a dia. Ela é, não estou falando tem que ser, não é aleluia. futuro, é É. nossa realidade presente. Sim, sim. As pessoas não estão usufruindo dela. Parte do treinamento que eu quero, da missão que eu falava com você, Glaucia, hoje, era justamente isso. Deus me tem despertado nestes tempos para os próximos anos, em várias nações, em vários países, não? Em Sim, vários continentes, para despertar a sobrenaturalidade da igreja. Não? E o profético tem essa função. Não? sim. Ser sobrenatural não é somente fazer milagres, escolhe os mancos, quase falo os mancos se enxergam, não? Essa é a piada. Né? Os mancos caminham, os cegos se ensinam. A sobrenaturalidade tem a ver, tem esse muito mais além com isso. Ela se mostra na parte prática, no serviço, no perdão quando ninguém pode perdoar, Sim, no sim, caminhar com sim. outro quando não tem possibilidades, no dar quando ninguém está disposto a dar, no levantar-se quando você está enfermo ou esteja com Exatamente. uma enfermidade no seu corpo, mas você sabe que o poder da cura pode fluir através de tua vida, mesmo você Aleluia. enfermo, porque não depende da limitação, não depende do natural, depende da essência que você leva. Não importa Uau. o impacto, a envoltura como esteja. No natural, ele está exposto a ter enfermidade, a ter tudo. O sobrenatural, ele se levanta para serviço de outros. Sabe de onde se ativa o sobrenatural? Quando você dá para outros. Meu O Deus. sobrenatural não é para ti, porque você já vive no sobrenatural. A forma de mostrar, por isso eu falei, a criação inteira, como dizem Romanos, está esperando pela manifestação visível dos filhos de Deus. Estão esperando a sobrenaturalidade se manifeste para benefício deles, para influenciá-los. Não? No livro de Atos, fala assim que quando o tabernáculo de Davi seja restaurado, lembra? Uhum. Fala assim que todas as nações não seguirão a Deus, não serão influenciadas. Não, não Deus procurará elas, senão elas querrão esse tipo de Deus das pessoas também sobrenaturais. Então, eu quero te animar, não, justamente a isso, a começar a despertar e a praticar, porque isto é algo que tem que ser praticado. Sim, Você já sim, sim. pratica durante toda a sua vida o natural. Não? Sim, A sim. minha pergunta seria, quanto do sobrenatural está praticando no dia? E Sim, se sua sim. resposta continuaria errada, porque eu deveria perguntar quanto do natural você pratica no dia, Uau. porque você é sobrenatural e tem a responsabilidade de viver de forma sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Tremendo demais, gente. Olha, Aline Porto, poeticamente. Você disse, Aline, deu boa Vou noite para assumir aqui. Guilherme, tá? Deu boa noite aqui, Guilherme, lá pelo YouTube.
Olha, a Aline disse, eu fico triste porque nunca olham aqui no YouTube. Tô terminando de olhar e eu tô vendo você, minha querida. Amo a vida de Gláucia. Deus abençoe. Muito obrigada pelo seu carinho, Aline Ah, Porto. Muito obrigada. Estamos aqui ao vivo também no YouTube, no Facebook e no Instagram com Guilhermo Lócio hoje no nosso podcast. Guilhermo, tu já falou um pouco sobre isso agora nessa pergunta que eu te fiz, mas vamos repetir e tu pode acho que deixar falar tu mais. microfone, acho que para mim, eu não consigo te escutar. Tu não tá me ouvindo? Desculpa, Será que não tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui parece como... rapidamente. a ver, Será que. Mas tu tá me agora sim, vendo, mais ou ok? menos, já foi. Tá bem? Tá me ouvindo? Aí já, agora sim. Tudo bem? Senão. Agora já escuto. Oh, ok, ótimo. Então vamos lá. Está baixinho ainda, mas você escuta. Tu acha que eu vou trocar o microfone? Tem aqui um de reserva. Aqui a nossa produção. Muito bem, produção. Graças a Deus que tem uma produção É. sobrenatural aí. Sobrenatural. Resolve tudo rápido. Tá me ouvindo, Guilhermo, bem? Tá, agora sim, agora Ai, sim. que bom, que bom. Deixa eu te fazer então essa pergunta. Como ativar a nossa cosmovisão? Como ativar nossa cosmovisão? Bom, para ativar nossa cosmovisão, a gente precisa se posicionar corretamente, não? Ou seja, começar a enxergar desde a perspectiva de Deus. Sim, Eu sempre falo assim, o desejo de Deus, eu penso, não? Eu acho, seria muito falar esse é o desejo de Deus, mas eu acho que o desejo dele, que tem a ver com o meu desejo, é que as pessoas elas consigam enxergar do mesmo jeito que ele enxerga, não? Quando ele sim, enxerga a impossibilidade, ele vê uma possibilidade. Quando ele sim, sim, enxerga um problema, ele enxerga uma solução. Então, sim, como fazer isso? É na prática, não? Por isso Jesus falava que o homem sábio, não? É aquele que escuta e pratica, porque ele pode construir sua casa sobre uma rocha e por mais que venha não cai, porque ele praticou e uma vez que praticou virou um hábito, não? Então, como exatamente. como entrar na cosmovisão? Ou seja, eu falaria assim, oh, meu, você diga, não? Cure seus olhos, não? Se não tem, então coloque os óculos certos, que possivelmente está com os óculos que não são certos, não? Mude sua perspectiva, mude de lugar, mude de posição. Ou seja, enxergue sempre desde o reino, não enxergue desde o natural, porque não resolve nada, não? Desde o natural, uma solução vai gerar uma solução natural que não tem efeito nem vai transformar nada. Você precisa de uma solução sobrenatural gerada desde o espiritual, não? Que essa é a ideia. Uau, uau. Ai, gente, qual é o propósito? Qual é o propósito? Bueno, o grande propósito, não, como falei no início, é que, primeiro, que a criação inteira possa ver a Deus através da sua igreja. Sim, Porque, e aqui eu falo um tema que eu falo dentro também do fundamento, que tem a ver com o corpo, eu falo, o corpo de quem, não? sim, Porque a sim, gente fala, somos o corpo de Cristo, não? E para Deus agir, te resumo de forma prática, para Deus agir, ele precisou de três corpos, para que Deus consiga retomar seu propósito original. Qual é o seu propósito original? Que o homem volte a ser como esse de Gênesis capítulo 1, versículo 26, e faça aquilo que ele fala em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Frutifique, multiplique, enche a terra, subjugue e domine, observa, o governo. Não? E para que isso aconteça, depois da caída do homem, Deus tinha que trabalhar. Então, ele deu um corpo, não? A sim. Jesus, para que através desse corpo, Jesus consiga fazer a sua obra. Por isso era Jesus, o Cristo, o corpo de Cristo. Cristo. Não? Jesus, o Cristo. Jesus, homem, um corpo humano, para que a sobrenaturalidade, através do Cristo, se expresse e se manifeste. Ele veio ensinar-nos como caminhar de forma sobrenatural. Mas quando Jesus foi embora, Deus inmediatamente dio outro corpo, dois corpos, perdão, outro corpo. E outro corpo é a igreja, que é o Uau. corpo de Cristo.
não? Somos nós Sim, que somos o corpo de Cristo, não? sim, Por isso que, assim como Jesus Cristo, a gente, Guilherme Cristo, sim, Glaucia sim, Cristo, porque somos o corpo de Cristo. Por isso, sim. o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, falava assim, olha, a gente tem um tesouro em simples vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Porque muitas vezes estamos atribulados, não? Mas não estamos vencidos. Estamos perseguidos, não estamos sozinhos. Estamos perplexos, mas não desesperados. Porque dentro de nós está Cristo. Cristo em nós, a esperança de glória, fala a Bíblia, não? Então, essa glória que se traduz como doxa, não? Que Sim, é a exacta representação de, foi tirada de nós por meio do pecado. doxa. O homem foi afastado da glória de Deus. Quando Cristo vem, diz que somos a esperança de ser outra vez a representação de Deus nesta terra, Uau. com todo aquilo que Ele colocou em nossas vidas. Não? Então, isso é a sobrenaturalidade. Gente, nós estamos falando com Guilherme Lócio, o tempo passa muito rápido, porque ele está aqui e a gente fica tão interessado em ouvir tudo, mas ouvir tudo será em outubro. Há tempo de festa aqui nessa cidade. Amém. E o tempo de festa dessa cidade é outubro, né? Nós vamos estar com Guilhermo Lócio aqui na Eclésia, dias 21 e 22 de outubro. Acredita? E ele vai estar fazendo treinamento de fundamentos proféticos aqui na Eclésia, que na verdade vai ser somente uma introdução, né, Guilhermo? Daquilo que Isso. a escola online que você tem, que é o Lab Profético, está proporcionando para nós, né? Então vamos falar um Amém. pouquinho sobre o treinamento, o que que você tem pensado, né, desse evento que será em outubro e a nossa turma que está aqui nos assistindo agora. E nós queremos só lembrar vocês, toda segunda, às 21 horas, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? E tendo banquete no deserto para vocês. E Guilherme terminou de trazer aí uma palavra sobre o deserto, que vai valer a pena eu falar sobre isso depois. Vamos falar então sobre o evento que será o treinamento de outubro para aqueles que desejam ser sobrenaturais. Amém. Olha, o treinamento que a gente está preparando, bueno, para outubro, a gente com certeza vai dar uma. Não vou falar que vai ser um pré, não? Mesmo que seja um pré, vai ser um banquete, como você falou, não? No meio do deserto. Mas vai proporcionar de muita ferramenta prática para você Sim, iniciar a prática que permita sua sobrenaturalidade em muitas coisas, não? E a gente vai falar um pouquinho, vai falar de fundamentos, logicamente, como te falei, que a ideia é que se tornem ferramentas de sim. prática. Eu não quero que você compre a minha palavra, eu quero que a palavra se encarne em você e seja a sua palavra, não? E seja a prática de tua vida. Olha, Essa é a gente, vocês estão função. entendendo o que ele está falando? A importância da compreensão de que não é para ser um imitador, mas ele está dizendo sobre ativador. Vai ativar em nós aquilo que nós fomos gerados em Deus para ser. Não é isso, Guilhermo? Assim é isso mesmo, não? Que muitas vezes, porque isso é a verdadeira função profética. Sim, Eu não sim, estou aqui para te revelar o que vai acontecer amanhã, ou com quem vai se casar. Procura sim, outro para que já te fale disso rapidinho, é, mas a minha função é justamente o que a Glaucia está falando, não? Que é ativar aquilo que você é e que você possivelmente não está percebendo. Então, minha função é poder mostrar-te num espelho, através da palavra, através do entendimento que você vai gerar, aquilo que você tem para que você comece a agir. Que você sim, possa cumprir com o propósito de Deus na tua vida e na vida de outros também, não? E isto é somente um início, não? Para um treinamento que vai ser lançado já a partir de fevereiro do próximo ano, que você vai poder acessar de forma online e vamos a ter algumas sequências em vivo também lá em São Luís, não? Cada certo tempo. sim. Mas este treinamento é um treinamento que a gente vem preparando muito diferente, não? Eu falei,
é um treinamento de fundamentos, primeiro, não? Uhum. De ferramentas, e também vai permitir a muitos de vocês poder gerar suas escolas proféticas nos lugares onde vocês estão, não? Para que de forma local você possa atingir o propósito profético local de cada lugar, não? Esse treinamento vai ter um sinfim de ferramentas práticas, não vai ser somente eu falando, tá? Ele vai ter muita tecnologia, não? Vai ter Sim. algumas coisas, vai ter muita prática também, Olha você vai aí, ser desafiado gente. constantemente a praticar aquilo que aprende, não? Vai Sim. ter um sistema aí de prêmios e você mesmo vai poder eh, ser testemunho vivo da sobrenaturalidade na sua vida, não? Então, eu falava para a Glaucio que tem entendido nestes anos, não? E isso tem me acalmado um pouco em algumas coisas, mas fortalecido para poder servir melhor nestes tempos que vêm, não? Sim. Eu estou, e quero que saiba isso, como falei a vez passada, não? Eh, eh, Estou outra vez utilizando o Maranhão como uma plataforma justamente para este mover profético no Brasil e nas Isso é nações, não? poderoso, isso é profético. Eu tenho estado quase 7, 8 anos esperando os tempos, não? Ah, sim. E aguantando, porque eu sou uma pessoa muito hiperativa, então, mas como entendo os tempos, aprendi a correr com paciência e a me preparar, não? Então, tem muita coisa que a gente está trazendo, por isso que a gente colocou o nome, mudou um pouco o nome, como Lab Profético, não? Como um Sim. laboratório profético, porque um laboratório é um lugar onde você cria vacinas, medicinas, para poder trazer cura para muitos, não? E para poder fazer coisas que ainda não foram feitas. E esse é o desejo do meu coração com este treinamento. Espero ver você, espero que você traga pessoas também, não são interessadas, mas Sim. desejosas de praticar uma vida real de forma sobrenatural. Gente, então para nós, para todos que estão nos assistindo, será uma oportunidade. Imagine quantos movimentos espirituais, projetos proféticos poderão surgir nesse treinamento. Eu não tenho assim, eu nem imagino assim, porque a Casa de Cultura, ela fluiu em uma das escolas que Guilherme nos deu, né? E a partir daí começou-se a pensar no que Deus estava planejando em relação a um mover profético para a cidade. Foi quando Deus nos deu, então, a Casa de Cultura Huguenote, Daniel Delatouche. Guilhermo, tem uma pergunta aqui para você, aqui pelo YouTube, eu acho. Sabemos que o papel da igreja é buscar a Deus todo o tempo, mas gostaria de falar, de pedir se o pastor, de perguntar se o pastor tem algum direcionamento profético para a igreja brasileira neste tempo. Ok. Deixa dar-te uma resposta um pouco irônica e engraçada, não? Mas será que Deus está perdido para procurar? Ou Uau, será que Ele está nos procurando para agir? Não, eu uau, acho que a gente está olhando desde uma posição incorreta, porque Deus nunca se perdeu. Deus, agora, logicamente que eu entendo, irmã, no sentido da busca, não? Da busca, da necessidade de estar com Ele, mas aí vai outra vez outra resposta. Ou seja, a gente já está com Ele, porque Ele uau. está em nós. Ele deixou sua natureza. Então, é um tempo de agir, sim, estrategicamente, organizadamente, como um corpo, não? Não, isso a gente sempre tem falado, por isso que Deus não está esperando somente um movimento independente, Ele está esperando que seu corpo, que é aquele que Ele preparou para que o Cristo se possa mostrar de forma plena, não? Que a igreja do Senhor, de forma local, de forma, etc., ela possa ser levantada e mostrada, não? E eu quero te falar isso, ou seja, se é um tempo, eu tenho muita expectativa, não? Tenho estado fora do Brasil nos últimos 8 meses, não? Com muita vontade de voltar, muita Sim, saudade, porque eu sou brasileiro com sotaque, não? Mas tudo bem. Mas é, eu sim acredito que tudo aquilo que tem sido falado, que você já escutou, que você
anela, que você ora, não está esperando ser rasgado lá em cima onde ficou, como se fala, atrapalhado, não? E não está, é como uma rede que se tem formado Sim, por retido. falta de gente sobrenatural. Sim, sim. Y cuando eso se rompa con personas sobrenaturales, que la primera función es quebrar esa red para que otra vez se conecte aquello que fue dito con aquello que se espera y deje de ser una promesa y se torne una realidad, eso será fabuloso, ¿no? Aleluia. Y yo acho que ese es el anhelo de la creación entera. Y es Sim. nuestra responsabilidad, sí, buscar a Deus no sentido prático, entendendo que Ele está em nós e buscar a Ele pelo conselho sábio, por la confirmação certa, pelo plano que apresentamos diante dele, ou buscar a Ele pelos planos que Ele tem. Mas buscar a Deus pelas necessidades é como ir para o banco com uma conta de R$ 1 milhão e pedir um préstamo ao mesmo banco porque você não tem com que comprar comida, sabendo Uau, que você tem a conta cheia, não? uau. Então, você já tem sua conta cheia, diz a Bíblia que em Cristo todas as promessas espirituais, etc., foram feitas uma realidade. Segundo Coríntios fala que por meio de Jesus Cristo tudo aquilo que foi prometido é sim e amém para cada um de nós, não? Aleluia. Então, vivamos essa realidade. Aleluia. Gente, vocês que alguém que está entrando agora e de repente não sabe qual é o assunto que estamos tratando, cosmovisão profética é o assunto, estamos falando com Guilherme Lócio. E se você também quer assistir toda essa ministração, essa palavra, essa conversa tão boa, tão edificante, essa live ela vai subir e será o nosso podcast. Então você pode assistir depois pelo YouTube e também pelo Instagram e também pelo Facebook. Então, eu quero agradecer desde já a sua companhia e vamos falar um pouquinho aqui sobre a cultura, o Jesus cultural. Essa é a última, eu te prometo. Também. O Não, tranquila, Jesus, eu feliz aqui. o Jesus cultural versus a cosmovisão profética. Esse Ok. Jesus que as pessoas estão tendo aqui no Brasil sem nenhum compromisso. Uhum, Como uhum. eu vou trabalhar com o Jesus cultural? Já virou cultura dizer em nome de Jesus, tá amarrado, mas no fundo não se sabe nada sobre cosmovisão bíblica e profética. Como nós Uhum. vamos encarar isso? Mira, déjame falarte com. Vou adiantar algo que eu justamente ia compartilhar lá também, que faz parte de, não? Sim, Você sabe que em cultura, não? sim, Quando uma subcultura, não? Ela cresce e começa a crescer, ela tem seus próprios mecanismos, suas próprias tendências, seus próprios hábitos, seu próprio comportamento, mas ele nunca deixa de ser uma subcultura, sempre existe uma cultura dominante, não? Porque ela sempre foi uma subcultura. sim, Por que te falo isso? Porque você lembra, nos tempos de Egito, quando Israel eram escravos, sim, eles eram uma subcultura. Em número, eles tinham crescido, eles eram 3 ou 4 vezes mais que o povo do Egito, não? Era muita gente, sim, mas eles eram escravos. sim, Eles nunca chegaram a Egito como escravos, eles chegaram em uma posição favorável. Eles chegaram junto ao trono, praticamente, através de José. convidados, Entraram né? por dentro, foram guardados. Mas eles cresceram e viraram escravos. Olha só. E à medida que eles começaram a viver um Deus da escravidão. Por quê? Porque ele era um Deus que satisfazia suas necessidades de escravos, que eram necessidades Meu netamente naturais. Deus. Então, hoje a gente tem um Jesus de escravos, que vivem escravizados na realidade natural e que precisam ter
essas pompas, entende, não? Sim, sim. Essas pompas naturais para sentir, não? Por isso que eu preciso desligar as luzes para sentir as coisas de Deus. Eu preciso, não estou falando as formas, porque as formas para Deus não interessam. Estou Sim. falando daquilo que as pessoas fazem para ter Jesus que supra suas necessidades de A escravidão, expectativa. não? As expectativas. Mas a escravidão, ela é natural. A Ah, liberdade ok. é sobrenatural. Ah, Então, quando eu vivo num sistema natural, focado no natural, eu preciso de um Jesus natural, porque o Jesus sobrenatural vai tirar o que me satisfaz de forma natural, uau, é isso porque eu mesmo. não entendo a realidade espiritual. Então, hoje, infelizmente, tem uma cultura de escravidão em meio de uma igreja que procura um Jesus que o salve da escravidão somente, não? Moisés nunca foi não foi levantado para tirar o povo da escravidão, entenda isso. O êxodo de Deus falou assim quando encontrou a Moisés. Pô, já estou adiantando, não é? Falou assim: "Oh Moisés, eu quero que você leve a meu povo a 3 dias de distância no deserto para que me Adoro. adorem." Era tudo que Deus queria. Deus nunca falou: "Eu quero que você faça um plano para tirar a escravidão, vamos a Meu fazer Deus. uma revolta." Não, era simples. O que estava falando Deus? Eu quero que você leve a meu povo à sua posição correta de verdadeiros adoradores. A 3 dias de distância, 3 dias que representam um Aleluia. espaço de tempo, etc. Por isso tem mais, se você assiste no treinamento. Ai, gente, essa Tá foi bom, ótima. Gente, fala um pouquinho mais, Guilherme. Essa eu peguei, essa eu peguei. tá bom, tá bom. Não, gente, nós vamos. Na verdade, nós vamos ter mais uma live com ele antes da escola, antes do Beleza, treinamento do dia 21 e 22 de outubro. Então, para vocês que estão nos beleza. assistindo aqui ao vivo, pelo Instagram, pelo YouTube e também pelo Facebook, eu quero agradecer vocês por essa companhia tão boa, tão agradável. Muito obrigada, gente. Nós estamos encerrando já já. Eu sei que nós já falamos algumas coisas, mas para receber mais, nós precisamos ir para a escola. Vai ser dia 21 e 22 de outubro, aqui na Eclésia. Guilherme vai estar conosco. Em nome de Jesus, será bom demais, será maravilhoso para o nosso crescimento, para a nossa ativação, para de fato voltarmos ao sobrenatural, que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero agradecer mais uma vez, Guilherme, a tua participação, a tua disponibilidade. Foi sempre e será sempre bom tê-lo aqui. Dá tuas considerações finais para o nosso povo. Bom, gente, eu muito feliz realmente de estar aqui, de compartilhar aquilo que a mim me tem sido dado, que é uma parte de muita coisa que outros também têm, não? E que com alegria no meu coração será poder compartilhar com vocês. Espero vocês lá, façam o esforço, valerá a pena. Eu acho que será um tempo muito bom, não? De reencontrar-se, de se ativar, etc. Tenho muita expectativa por tudo aquilo que Deus está fazendo, não? E que Ele vai ativar nestes tempos. Então, seja parte deste tempo, não? E fico feliz de você me assistir hoje. Pode reenviar esse link, se você quer, para outros que Isso. precisam também escutar. Reenvie, seria muito bom que outros também escutem, não? E sejam ativados, assim como você hoje foi possivelmente mexido em alguma área, não? E obrigado por estar aqui. Obrigado, Glaucia, pelo convite. Sabe que sempre muito grato e muito feliz, contando os dias para estar aí com vocês também. Ah, Tá que bom? bom. Muito obrigada, Guilhermo. Nós queremos agradecer, então, Deus te abençoe. Até a próxima live. Gente, eu também quero convidar vocês. Faltam poucos dias para nós fazermos a nossa querida comemoração pelo aniversário de 411 anos da cidade de São Luís. A semana que vem, na Casa de Cultura Guenote, Daniel de Latouche. E você
é nosso convidado, você pode fazer comprar o seu ingresso diretamente pela Casa de Cultura, por favor. É o Instagram da casa, você pode fazer então a sua inscrição, casadeculturahuguenote.com, casadeculturahuguenote.com, e você será nosso convidado especial para participar do nosso musical Daniel de Latouche, dia 8 de setembro, ainda a semana que vem. Será uma noite muito, muito especial. Estamos organizando um musical lindíssimo para abençoar a nossa cidade, que amamos tanto e temos um carinho muito grande, e cremos que Deus irá fazer um mover transformador, um avivamento sobre a nossa cidade. Então eu quero convidar você mais uma vez para fazer parte do projeto da Casa de Cultura Huguenote e se inserir numa visão de transformação da cidade de São Luís. Nós vamos ficar por aqui. Também eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua audiência, pela sua companhia. Deus abençoe. Aline, mais uma vez, vá visitar a Casa de Cultura. Você será muito, muito bem recebida. Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Deus abençoe. Shalom, shalom.